Oi, tudo bem, meus irmãos? A paz do Senhor. Vamos continuar com o nosso estudo sobre as Escrituras. Nós estamos vendo a primeira parte, né, das Escrituras, o que significa as Escrituras, e a primeira parte nós estamos estudando é que cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é um perfeito tesouro de inspiração celestial. Então nós vimos já dois textos provando esta parte, provando essa parte da Escritura. Nós vimos o primeiro texto em 2 Timóteo 3, 16 e 17. E depois nós vimos o segundo texto que está lá em 2 Pedro, da carta Epístola de Pedro, capítulo 1, 21. Agora nós vamos ver um outro texto para provar e defender essa parte e mostrar qual é a defesa, qual é o sentido das Escrituras, né? A primeira parte, como nós já falamos, quero que vocês entendam que diz assim, vamos lá: cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é um perfeito tesouro de instrução celestial. Então vamos ver o texto para provar mais uma vez essa parte, que diz assim: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente, por boca de Davi, acerca de Judas. Irmãos, a igreja estava passando por um problema aqui, uma situação bem séria. O que aconteceu? Após Cristo ser crucificado, ir para ser crucificado, ser julgado e ser crucificado por Roma e ser entregue pelos judeus, pela liderança da fé judaica, o que acontece? Houve uma pessoa que entregou Jesus. E essa pessoa fazia parte dali dos homens que caminhavam com Cristo. E todo mundo sabe que é o Judas. Quem é esse? É o Judas Iscariotes. Era um dos 12 apóstolos, um dos 12 discípulos. Os 12 homens mais importantes que caminhavam e andavam com Cristo. Só que o que acontece? Judas entregou a Jesus Cristo. E Judas, o que nós vemos a história é que ele não se arrependeu. Judas, como todos os outros apóstolos, né, em referência, em distinção apenas João, que foi até com Cristo até a cruz, que não abandonou Cristo, foi com Cristo até a cruz, né? Esteve lá com Cristo até a cruz, o discípulo amado. Os outros apóstolos, os outros discípulos, o que aconteceu? Eles se dispersaram. Judas, ele traiu Jesus. Mas vimos o exemplo de Pedro. Pedro não traiu, mas Pedro negou a Jesus 3 vezes, como nós vimos nas Escrituras, na história da fé cristã, na fé bíblica, né? Judas negou a Jesus 3 vezes. E os outros também foram covardes, abandonaram a Cristo também. Não foi só Pedro, não foi só Judas, mas os outros também, em exceção de João, os outros também fugiram, temeram, ficaram com medo da situação que estava acontecendo com Jesus Cristo. Porém, dentre todos, houve um que não se arrependeu. Nós vimos o exemplo, né, maior de Pedro, que Pedro, naquele momento que negou, Pedro depois, Cristo aparece para ele e diz: Pedro, tu me amas? Pergunta para 3 vezes se Pedro se amastes a ele. E Pedro responde, né, que sim, tu sabes que eu te amo. E aquilo ali, Pedro recai a consciência do seu pecado, da sua atitude, e Pedro se arrepende, e Cristo fala: então apacenta as minhas ovelhas. Então ali Pedro se arrepende do que havia cometido. Então ele continua ali, ele se arrepende e continua na caminhada com Cristo para ser um apóstolo, pois ele era um homem escolhido.
E aqui nós vimos que um homem havia morrido. Aconteceu um problema, um homem morreu. Um dos 12 havia morrido. Um dos 12 não havia se arrependido. Quem foi? Judas. Judas ficou tão mal, ficou o peso do seu pecado, pesou tanto sobre ele, que ele se matou, se enforcou. Nós vimos aqui no texto um pouco mais para baixo, que essa história, essa situação sobre Judas, né? Ele foi uma coisa tão terrível que ele rompeu pelo meio, como diz lá no versículo 18, ele rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Então olha o que aconteceu com Judas. Judas teve uma morte terrível. Judas não se arrependeu. O que acontece? Nós entendemos que a igreja tem a igreja do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e a igreja do Novo Testamento. Os 12 da tribo de Israel, que tem a representação, os 12 homens da tribo de Israel, é os 12 homens da Antiga Aliança. Que essa aliança, essas 12 tribos, este povo, iria apontar para o povo que viria o Messias. Então é o povo da Antiga Aliança, a igreja do Antigo Testamento. Porém, existe a igreja do Novo Testamento, que é a união da antiga igreja do Antigo Testamento, com a nova igreja, a igreja de Cristo sendo estabelecida com os 12 apóstolos. E nós vimos essa referência lá em Apocalipse, com os 24 anciões. Que isso representa? Os 12 homens da tribo de Israel com os 12 homens da nova aliança, que é Cristo, a igreja de Cristo sendo estabelecida na terra, diante do Rei Todo-Poderoso. Dá esse contexto só para vocês entenderem. Então, o que isso quer dizer? Então a igreja está passando por um problema aqui. E o que acontece? O que as pessoas têm o costume de se fazer nas igrejas? Em vez delas se basearem e consultarem as Escrituras, qual é a fonte da sua consulta? Qual é a fonte para resolver os seus problemas? Qual é a fonte e a solução para aliviar a sua situação? Qual é? Conselho dos homens e não das Escrituras. Meio dos homens, não das Escrituras. O poder não de Deus, mas o poder dos homens. Então nós vimos que hoje a igreja ela não se baseia nas Escrituras. Aqui a igreja está passando por um problema, por uma situação, está faltando para preencher este lugar, um dos 12. E Cristo já não estava ali, Cristo havia já subido aos céus. E como eles iriam resolver essa situação? Como eles iam resolver essa dificuldade? Então levanta um dos apóstolos, Pedro se levanta. Pedro se levanta no meio dos irmãos. E se forma uma assembleia, se forma uma reunião para tratar sobre esse assunto. E ele disse, como nós vimos aqui no versículo 16, irmãos, que convinha que se cumprisse a Escritura. Então Pedro, qual que é a base para Pedro resolver esse problema? Qual que é a base para você resolver o problema de sua vida? A Escritura. Pedro foi na Escritura, Pedro foi lá no Antigo Testamento, Pedro foi lá na referência, Pedro foi lá nos pais da igreja, Pedro foi lá nos seus pais, Pedro foi lá na antiga igreja, Pedro foi entender se isso tinha um contexto, o que Deus poderia falar.
E Pedro vai lá e entende. Pedro vai lá e vê que tudo isso que estava acontecendo era uma profecia que ainda não havia se cumprido e que estava sendo cumprido agora. Que quem deu essa profecia? Davi, o rei Davi. Ele fala que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Nós vimos em outros textos, lá em 2 Pedro, que nenhuma profecia foi dada pela vontade humana, mas sim por intermédio do Espírito Santo. Então nós vimos novamente aqui que a profecia estava se cumprindo agora. Davi profere lá em Salmos 69, 25, que este lugar iria ficar, esta morada ficaria vazia. Não haveria lugar. Seria retirado. Lá em Salmos 109, 8 também diz isso. Então, o que Pedro fala? O apóstolo Pedro defende como base única e suficiente as Escrituras. Meus irmãos, aqui, porque eles eram os apóstolos. Eles eram os líderes da igreja. Havia 11 ali. 11 líderes da igreja. O que eles fazem? Eles não tomam a sua vontade, eles não tomam a sua liderança como base, eles não tomam a sua autoridade como base, mas eles se sujeitam e se colocam debaixo de uma autoridade, as Escrituras. E ele diz que a Escritura está acima dele e que isso que estava acontecendo era uma profecia falada por boca de Davi, que isso iria acontecer. Então ele falou assim, isso está acontecendo porque Davi falou. Davi falou que isso iria acontecer. Acerca de quem? De Judas. Davi falou que alguém haveria de perder a sua morada. Que alguém haveria de perder o seu lugar. Que esse homem era inimigo de Deus. Então este homem era Judas. Então Pedro fala assim, irmãos, a nossa base é as Escrituras, por meio do profeta, por meio da profecia do rei Davi. O que isso eu quero dizer? Eu quero dizer, meus irmãos, mais uma vez. Que a Escritura é suficiente para resolver os seus problemas. A Escritura é suficiente para dizer o que você tem que fazer. Quantas vezes acontecem umas coisas na igreja, aí vem alguém que dá aquelas profecias, aí vem alguém, eu vou lá na igreja hoje, né? E acaba o culto assim, o que o irmão pregou? Aí, muitas igrejas, né? O que o irmão pregou? Ah, eu não sei, mas ele falou tanto comigo, o que ele falou? Profecia humana. Mas a profecia das Escrituras, a pessoa nada lembra. E quando ela vai na igreja, e quando não tem uma profecia particular para ela, né, uma profecia particular, ela sai frustrada. Nossa, eu fui na igreja, eu falo, nossa, ele falou com todo mundo quase, mas não falou comigo. Por quê? Será que eu fiz, meu Deus? E ela se sente tão para baixo. Ela se sente tão fraca. Mas sabe por quê? Porque ela não se baseia na profecia bíblica. Ela não coloca a sua intenção de sua vida, o objetivo de sua vida, a defesa de sua vida, a saúde de sua vida, a saúde de sua alma nas Escrituras. Meu irmão, eu não estou dizendo que você não deva pedir conselhos para alguém. Mas esses conselhos, se não estiverem debaixo das Escrituras, é mau, é perverso, não provém de Deus. Você pode pedir um conselho para o ímpio e ele vai te dar conselhos. Mas se o conselho dele não estiver debaixo de uma palavra centrada, de uma palavra de Deus, está errado. Está errado. Então,
Pedro fala assim: nós não temos que tomar conselho nenhum, nós não temos autoridade nenhuma, nós não somos nada, nós devemos cumprir a vontade de Deus, a palavra de Deus, e nós devemos colocar alguém neste lugar, porque é necessário que tenha mais alguém, porque são 12. Porque nosso Senhor escolheu os 12. E o que acontece? Eles entendem esse texto, compreendem que esse texto é um texto realmente legítimo. Porque existe outra coisa também, irmãos. Às vezes algumas pessoas, mas eu leio a Bíblia e tiro os meus problemas tudo baseado nas Escrituras. Mas às vezes você escolhe textos e lê textos para satisfazer a sua vontade também. Às vezes se você não ler um texto, se você não interpretá-lo, não fazer uma boa exegese dele, não fazer uma interpretação correta dele, o que isso pode acontecer? Você pode estar usando o texto não para edificação, mas para a maldição de sua vida. Mas aqui nesse texto, ao qual nós estamos lendo, esse texto ao qual a igreja está passando aqui, esse problema, eles usam esse texto como defesa de sua fé. Eles usam esse texto para solucionar um problema que realmente provém das Escrituras. Isso é real, isso é verídico, isso é fiel. Entendeu? Então, eles entendem isso, veem que esse texto realmente é fiel, tem uma conexão exata sobre esse fato. E o que eles fazem? Então eles tomam uma posição, os líderes da igreja tomam uma posição, escolhem 2 homens que desde que participaram da caminhada com Cristo até, viu? Presta atenção, viu? Vocês que dizem ser apóstolos. Eles escolheram 2 homens que fizeram parte desde a caminhada lá de João Batista até a crucificação e ressurreição de Cristo. Homens que tiveram com Cristo nessa caminhada, tiveram nessa presença. Então só esse tipo de homem poderia fazer parte do apostolado, poderia fazer parte e assumir este lugar. Então, né, uma notinha de rodapé, tá, para alguns aí que se dizem apóstolos. Mas como que eles são apóstolos, sendo que eles não viveram com Cristo? Como eles se dizem apóstolos, sendo que a igreja que vive passando por esse problema diz que havia uma vaga só? Primeira coisa, só havia uma vaga. Segundo, tinha que ter vivido desde João Batista até a crucificação e ressurreição de Cristo. E terceiro, quem elegeu eles, quem escolheu eles, foram tirados à sorte. Foi o Espírito Santo, foi Deus quem escolheu. Porque nós vamos ver aqui, eles escolheram 2 homens, um chamado José chamado Barsabás, que tinha um apelido, né, conhecido como um homem justo, e o segundo, Matias. Esses 2 homens estiveram e fizeram parte desse processo. Estavam qualificados para assumir este papel. Só que eles estavam em dúvida ainda. Bom, nós temos 2 homens, esses 2 homens são qualificados para assumir este papel. Tanto José, chamado justo, né, conhecido como um homem, como justo, e Matias. Mas quem nós escolhemos para assumir esse honroso papel e trabalhoso papel? Quem? Então eles tiram a sorte, eles fazem uma oração e tiram uma sorte, e essa sorte recai sobre Matias. E assim Matias assume o lugar a qual Judas havia deixado. Outro ponto. Então nós vimos aqui que a Escritura é suficiente. E a Escritura nos livra de heresias. Não existe apóstolos. Não existe apóstolos.
Como não existe profetas, como nós vimos, também não existe apóstolos. Tá bom? Então, mais um texto que nós estudamos e aprendemos e vemos a riqueza. Você quer resolver um problema de sua vida? Você quer entender as coisas que você deve fazer e praticar e andar? Não é profecia humana, não é vontade humana, não é livros de autoajuda, mas sim a palavra de Deus. Ela é única que pode te ajudar. Ela é única que pode te guiar. Ela é única que pode trazer a vida eterna para você. Amém? Então fique com isso, guarde isso no seu coração. E essa é a terceiro texto da primeira parte de que o que é a Escritura. Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens, né? O texto lá de Salmos foi Davi que escreveu, divinamente inspirados por Deus. Quem inspirou Davi a escrever tal coisa e ser um ato de profecia lá na frente? O Espírito Santo, Deus. E é um perfeito tesouro de instrução celestial. Então foi um tesouro, foi uma instrução, foi através deste texto, através desta palavra, através deste homem chamado Davi, através daquilo que ele escreveu, inspirado por o Espírito Santo de Deus, foi quem ajudou e instruiu a igreja do Novo Testamento para fazer a vontade de Deus. Simples e muito fácil de entender. Amém? Que Deus te abençoe e não deixe de compartilhar, viu? Não deixe de compartilhar com seus amigos, com seus irmãos, com a sua família e continue acompanhando. Mande para outras pessoas também, né? Qualquer coisa, entre em contato aí no chat, na mensagem, e que Deus possa te abençoar e que Deus vai acrescentando em mim graça, poder do Espírito Santo e edificação na palavra para me poder no meu pequeno conhecimento poder instruir vocês que está aí do outro lado. Amém? Qualquer coisa, entre em contato. E de qualquer dúvida, se eu não conseguir esclarecer vocês, eu posso caminhar vocês para pessoas mais qualificadas, pessoas mestres da palavra e que possam te ajudar. Fique com Deus e logo logo terá mais um texto, mais uma parte para a gente entender e defender esta base das Escrituras. Amém. Fique com Deus.